Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito legal. A gente estava falando sobre a evolução das espécies, como todos os seres vivos se transformaram para dar origem a tudo que tem no planeta vivo, inclusive nós, seres humanos, tá? Falei para vocês da importância da diversidade, da diferença para a vida continuar existindo. Falei para vocês sobre o Charles Darwin, que foi o cientista que teve essa ideia, né, sobre a seleção natural e a evolução das espécies. Pois bem, agora eu vou levar vocês numa viagem, junto comigo, para um país que eu já visitei 2 vezes, a África do Sul. A África do Sul é um país com uma história fascinante. E lá tem muita coisa sobre os ancestrais dos seres humanos, tá? Então aqui, ó, para vocês poderem assistir, esse aí sou eu, né? O professor de vocês, em 2013, quando eu visitei a África do Sul pela primeira vez. Essa foto aí eu tirei num lugar chamado Cabo da Boa Esperança, que é um lugar muito importante que vocês vão estudar no ano que vem, quando vocês estiverem no 7º ano. Se alguém tiver mais apressado e interessado, eu preparei uma aula sobre a minha viagem para o 7º ano, que está lá no meu canal do YouTube. Se você tiver interesse, você pode ir lá assistir o vídeo e, se você não está, você pode aproveitar para seguir o meu canal. Porque quando eu faço os vídeos, se você segue o canal, você já recebe o aviso no momento em que eu posto o vídeo, tá? Mas como eu estava falando, esse sou eu aí, jovem, com 32 anos, ainda na minha viagem de 2013. Essa segunda foto aí que vocês estão vendo sou eu no mesmo lugar 3 anos depois, em 2016. Dá para ver que minha barba tá maior, que eu tô mais gordinho, né? Nessa segunda viagem já tinha nascido a minha primeira filha, a Ana, tá? E vocês podem ver aí, ó, para baixo desse mar aí, ó, se seguir reto, é a Antártida, porque o Cabo da Boa Esperança é o ponto mais ao sul, mais a sudoeste do continente africano, tá? Bom, as 2 viagens eu fiz junto com a minha esposa, a Débora. Eu já mostrei algumas fotos dela quando eu falei da minha autobiografia, né? Então essa é uma foto dela comigo na primeira viagem em 2013 e essa é uma foto dela na segunda viagem em 2016. Essa elefanta que ela está abraçando aí chama Kisha, que é uma elefante muito amistosa que a gente conheceu lá. Eu vou falar mais sobre animais mais para frente. Nas 2 viagens que a gente fez, a gente foi visitar um casal de amigos, a Mariana e o Paulo. O Paulo é meu amigo de infância, o Paulinho. Eu conheço ele desde que a gente tem 13 anos de idade, mais ou menos a idade de vocês. E a Mariana, ela é amiga de infância da Débora, minha esposa. E eles se conheceram através da gente e hoje em dia eles são casados. A Mariana, ela trabalha no Itamaraty, que é a parte de diplomacia do governo brasileiro. Todos os países têm pessoas que trabalham representando esse país em outro país. Então, se alguém lá dos Estados Unidos, por exemplo, precisa falar com alguém do Brasil, eles procuram o embaixador, os funcionários brasileiros que trabalham nos Estados Unidos para o governo. A Mariana, ela é oficial de chancelaria, então ela trabalha para o governo brasileiro. Quando eu fui na primeira viagem, ela estava morando na Namíbia, que é um país que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que fica perto da África do Sul. E a segunda vez que eu fui, ela já estava trabalhando na África do Sul, tá? Bom, na primeira viagem, foi a Daphne junto comigo. A Daphne é minha melhor amiga, ela é madrinha da minha filha. Ela fez faculdade de História comigo e ela é amiga de infância da Débora e da Mariana. Então foi ela que me apresentou para minha esposa, por exemplo, tá? Na segunda viagem, de 2016, a gente foi com um casal de amigos, o Guilherme e a Daniela. O Guilherme fez história comigo e a Daniela fez psicologia, tá? Bom, como eu falei para vocês, essa viagem, a primeira viagem, eu fiz para a África do Sul e para a Namíbia, porque a minha amiga morava na Namíbia, mas eles foram com a gente para a África do Sul. A segunda viagem, como eles estavam morando na África do Sul, eu fui só para a África do Sul e aproveitei para passear em lugares que eu não tinha ido da primeira viagem, tá? Mas alguns eu fui a segunda vez. Bom, esse aí é um mapa só da África do Sul, tá? Esse é um mapa falando sobre o apartheid. Porque além de ter muitos fósseis e ter o Cabo da Boa Esperança, essas coisas importantes,
A África do Sul também é um país que foi muito marcado pela segregação, pela separação entre brancos e negros. Os brancos, que são a minoria da população e que são descendentes principalmente dos holandeses, que dominaram a África do Sul primeiro, e dos ingleses, que dominaram a África do Sul depois, apesar de serem a minoria, eles criaram um regime chamado apartheid, que significa separação, aonde os brancos ficaram com as melhores coisas. Por exemplo, as melhores terras. Tudo que está em amarelo no mapa eram terras que tinham que pertencer aos brancos, por exemplo. E as pessoas negras não só foram desalojadas dos lugares onde elas moravam, como elas foram proibidas de ter boas terras, boas escolas, bons hospitais, bons domicílios, casas. Então, assim, tudo para a população negra, e assim, para a população não branca, na verdade, indianos, outros povos nativos, como os Bushmen, foram proibidos e tudo da melhor qualidade ficou separado para a população branca, que era a grande minoria. Lá na África do Sul, também tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração, que essa identidade que a gente pensa, os negros, ela não se aplica à população local. Porque essa população que a gente chama de negros, na verdade, eles têm várias classificações que eles vão se dividir entre eles. Uma, por exemplo, é essa do Bushman. Quando os primeiros europeus passaram lá no Cabo da Boa Esperança, as pessoas que moravam ali na região da África do Sul eram os Bushmen, que eles são tratados pelos sul-africanos, pelos outros, como se fossem os índios lá locais, como se fossem os povos nativos. E eles acabam sofrendo discriminação por parte dos brancos e por parte dos negros. E entre os negros, a gente tem várias classificações, Songás, Zulus, de acordo com a organização geracional dos povos da onde essa pessoa negra se originou. Tá? Então, lá na África do Sul, por exemplo, tem 10 idiomas oficiais. Tem várias línguas. Tem o inglês, que vem da colonização inglesa. Tem o afrikaner, que é uma língua da mistura do holandês com línguas originárias da África. E você tem várias línguas de acordo com esses grupos étnicos, essas etnias que estão dentro desse grupo que a gente classifica como negros, tá? Bom, uma pessoa muito importante, muito conhecida no mundo inteiro, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, é o Nelson Mandela. O Nelson Mandela passou 27 anos preso por lutar contra a separação, contra o apartheid. Durante muito tempo, ele foi um símbolo da luta dos negros por direitos iguais na África do Sul. O nome dele ganhou uma visibilidade mundial tão importante que vários países começaram a cortar relações com a África do Sul por conta da prisão, da perseguição ao Nelson Mandela e por conta do regime do apartheid. Com isso, a situação na África do Sul foi ficando insustentável. E aí, eles acabaram libertando o Nelson Mandela e ele acabou sendo eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Tá? Bom, quem quiser, nesse outro vídeo que eu fiz para o 7º ano, eu falo mais sobre a situação do Nelson Mandela, tá? Bom, isso aí, galera, para vocês terem uma noção, é o esqueleto de uma baleia azul, que é o maior mamífero que já existiu no mundo. Ou melhor, o maior animal que já existiu no mundo. Maior que qualquer dinossauro que vocês conseguirem imaginar. Porque isso aí, galera, é uma pequena dessa baleia. Essa baleia aí que vocês estão vendo tem 25 metros de comprimento. As baleias azuis chegavam a 50 metros de comprimento. O dobro do tamanho dessa aí que vocês estão vendo. Então, assim, a baleia azul é o maior animal que já teve no mundo. E mesmo assim, os seres humanos conseguiram matar todas. Hoje em dia, elas estão extintas. Você só vai ver assim, esqueleto no museu. Porque o ser humano tem a capacidade de matar muitos animais pela ganância, pelo dinheiro. Vocês vão ver daqui a pouco outros exemplos que eu vou mostrar. A baleia azul é um exemplo.
Essa aí é outra foto para vocês verem ela de cima, tá? Bom, aí está um esqueleto de dinossauro, como eu falei. Lá a gente encontra muitos fósseis de dinossauro. É um dos lugares mais ricos em fósseis do mundo e de fósseis de seres humanos. Por isso lá é uma região chamada de berço da humanidade. Bom, aqui, pessoal, é um mapa que vocês já viram, mostrando o caminho que o Charles Darwin fez na viagem dele de volta ao mundo, porque um dos lugares que ele passou na viagem dele foi a África do Sul. Se vocês olharem aqui, ó, no finalzinho da África, ele passou na volta e fez estudos lá na África do Sul, tá? Bom, aqui, galera, tá o principal motivo da gente assistir essa aula. Esse aí é o esqueleto de um tipo de ser humano chamado Australopithecus sediba, que viveu mais ou menos 2 milhões de anos atrás. O Australopithecus é um tipo de ancestral do ser humano bem antigo, que ainda está muito próximo desse ancestral original, que não é o macaco.